Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje eu quero falar sobre os pequenos testemunhos, as pequenas bênçãos que às vezes a gente não enxerga no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica pensando para as coisas tão grandes, né? Para as coisas que a gente quer alcançar, às vezes quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer mudar de trabalho. Coisas grandes que a gente pede pro Senhor, né? Que a gente almeja alcançar. Mas a gente acaba esquecendo também de olhar para as pequenas coisas que o Senhor faz para nós, né? E hoje eu estava falando com uma moça do meu GC, né, que eu tenho um GC. O GC é uma célula, né, de mulheres que eu tenho. E eu estava falando com uma delas, e a gente estava falando sobre a vida financeira. E aí ela falando que ela estava passando por, que ela sujou o nome dela, prestando de cartão pros outros, e a pessoa não pagava, enfim. E o Senhor ministrou no meu coração. Que eu falei pra ela, nossa, eu já passei por isso, né, e no momento também eu tô passando por um processo, mais ou menos uma coisa semelhante, né? Mas amém. Mas como o Senhor, Ele olha nosso coração, Ele conhece o nosso coração. E como é importante às vezes, a gente ser uma pessoa boa, independente do que a gente vai receber da pessoa. Mas ser uma pessoa boa, honesta, principalmente honesta, gente. Eu sempre fiz as minhas unhas, né? Mas a da mão sempre eu que fiz, mas a do meu pé. Eu sempre fiz a minha unha do pé e eu sempre fiz depilação. Faz mais de 15 anos que eu faço com a mesma pessoa. E eu sempre adiantei, eu nunca deixei de pagar, sempre paguei certinho, às vezes eu adiantava, deixava pago. E por uns tempos pra cá, eu tô passando por alguns processos financeiros, né? Alguns processos da minha vida em relação ao financeiro, e eu tive que cortar alguns custos. E aí, gente, me desculpa, minha máquina tá fazendo barulho no fundo, porque eu estou lavando roupa. Mas eu lembro que eu comecei a fazer cortes de custos porque eu precisava, né, fazer, enfim. E eu falei, não vou deixar, não vou abrir mão nem da minha unha e nem da minha depilação, porque são coisas mínimas, né? Só, meu, uma mulher de uma unha com unha feita não quer guerra com ninguém. E é só o pé que eu faço, né, na manicure. E aí, eu lembro que eu tive que cheguei nesse processo de parar de fazer a unha e me depilar. E eu fiquei muito chateada mesmo. Mas eu falei, tudo bem, né, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem. E eu preciso abrir mão, né, porque é por uma coisa maior, né. E abri mão disso, e ali eu fui, olhava assim, falava, tudo bem, vai passar, vai chegar um momento que eu vou conseguir pagar tudo de novo, fazer tudo que eu gostava de novo. É um processo. E aí, eu contando isso pra minha liderada, né, que essa semana minha mãe tá aqui em casa, tô passando por alguns processos com ela, e ela tá em casa, passando uns dias aqui em casa. E aí eu olhei pro pé dela e eu vi que a unha dela tava muito ruim, gente. A minha ainda tá sem fazer, mas ela tá bonitinha, eu vou cortando. Então ela tá bonitinha, mas a da minha mãe tava muito feia. Muito ruim mesmo, né? Aí eu falei, mãe, você quer fazer a unha do pé? E aí ela falou assim, quero. Aí eu falei, então vamos lá fazer. Eu nem podia, né? Pagar, assim, tava economizando, mas eu falei, vou fazer isso pela minha mãe, né? E eu fui, levei ela pra fazer a unha. E cheguei lá, marquei, fui na minha manicure, que a minha mãe também ia nessa manicure. E a manicure fez o pé dela. E ali a manicure falou, agora senta aqui que eu vou fazer o seu. Eu falei, não, eu só marquei o da minha mãe, é só pra fazer o dela. Ela falou, tá aí, senta aqui pra fazer que eu vou fazer o seu e eu não vou cobrar. E ali, quando ela tava fazendo o unha da minha mãe, a gente tava conversando. Então eu falei pra ela que eu tava passando por alguns processos. Então, eu não estava me vitimizando, eu estava conversando com ela, contando, né? Porque ela falou, você não apareceu mais aqui. Eu falei, tive que fazer alguns cortes e tal, enfim. E ela sabe também por alguns processos que eu tô passando. Aí ela falou, senta aqui que eu vou fazer sua unha, eu não vou cobrar. E ali eu me senti tão constrangida, mas não de constrangida de tipo assim, de vergonha, mas tipo assim, nossa, porque é tão difícil. Eu sempre fui uma pessoa de ajudar as pessoas. Eu nunca liguei de ajudar. Nunca, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que eu me dou muito pra pessoa. Independente de qualquer coisa, eu vou e me dou. E quando é comigo, eu tenho uma dificuldade de receber, sabe? E quando ela falou, eu vou fazer por você, senta aqui que eu vou te dar, eu não vou cobrar não. Eu me senti um pouco constrangida e fiquei meio assim de receber, sabe? Porque às vezes eu fico, ai meu Deus, nossa, a pessoa tá com dó de mim, olha os pensamentos intrusivos, sabe? Só que não, sabe? O Senhor, Ele sabe o desejo do nosso coração. Só de falar me emociono, sabe? Mas o Senhor sabe o desejo do nosso coração. O Senhor, Ele sabe o que a gente quer. O Senhor, Ele cuida dos pequenos detalhes. E ali eu fui pra fazer a unha da minha mãe, sabe? Eu abri mão de fazer a minha unha pra fazer a unha da minha mãe. Ajudar ela, sabe? E o Senhor falou, filha, eu também vou cuidar de você. E ali o Senhor usou a minha manicure pra me abençoar, sabe? E ali
Na hora eu nem me liguei, assim, sabe? Que era o Senhor cuidando. Na hora que eu estava falando com a minha liderada, que eu vi o Senhor falando, eu estou cuidando de você, nas pequenas coisas. E uma coisa também que aconteceu uma semana antes, né, disso, da unha. A minha depiladora também entrou em contato comigo, falou, Thaís, vamos fazer depilação, é cortesia, não vou cobrar nada. Só que aí eu não podia, né, que eu tava naqueles dias, eu falei, vamos deixar pra semana que vem. E já fazia um tempo que ela falava, Thaís, quando você não puder, pode vir aqui que eu faço, você faz comigo há anos. É normal, tem dias que a gente passa por processos, por lutas, não tem problema, vem aqui. Só que, gente, eu não é orgulho, mas eu não sou uma pessoa que gosta de ficar dando despesa pras pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa de correr atrás, de se não deu tudo bem, espero. Então eu não sou essa pessoa e ela sabe. E aí semana passada ela mandou de novo, Thaís, vem aqui fazer, eu não vou cobrar nada, não sei o quê. E eu falei, olha, essa semana eu não consigo, eu tô naqueles dias, né? Mas semana que vem eu vou. E ali, eu conversando com a minha liderada, eu parei pra pensar, eu falei, tá vendo? Eu abri mão de coisas que eram importantes, entre aspas, pra mim. Eram as únicas coisas que eu ainda fazia por mim. E eu tive que abrir mão pra ter outras coisas, né? E o Senhor cuida. Mas por quê? Porque a gente é honesto, a gente devolve o que é do Senhor. Eu dizimo na casa do Senhor. Hoje não, porque eu estou desempregada, mas eu dizimo na casa do Senhor. Eu ajudo na casa do Senhor. Eu ajudo o próximo, sabe? Mas não porque eu faço isso, porque eu quero isso do Senhor. Mas é princípios bíblicos, né? E é questão de caráter, honestidade. E o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. E o que eu quero dizer pra vocês aqui começa a olhar nas pequenas coisas que o Senhor faz no dia a dia. O que você tanto queria, que era uma coisa pequena, e do nada apareceu pra você, do nada não, né, gente? O Espírito Santo incomoda, o Senhor coloca no coração da pessoa pra pessoa vir te abençoar. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? E eu olhei pro meu pé e eu lembro que quantas vezes eu olhava pro meu pé e eu falava, meu Deus, como eu queria fazer a unha do meu pé. E a unha do meu pé é grande, sabe? Eu só cortava. Falava como eu queria fazer a unha do meu pé, porque isso é importante pra mim, sabe? Eu sou uma mulher vaidosa. E você abrir mão disso é muito difícil, né? Quem é mulher sabe, né? Às vezes você fazer uma unha, uma depilação, parece que você tira um peso, sabe? A sua vida parece que muda. Uma unha feita, a gente não quer guerra por ninguém. E o Senhor cuida, o Senhor, Ele cuida. O Senhor, Ele cuida. Quando a gente faz as coisas pra Ele, Ele nos devolve, sabe? Ele usa pessoas que a gente menos espera. E as duas, sabe, eu menos esperava isso dela, sabe? E Deus usou a vida delas. Então, comece a pensar hoje, o que o Senhor tem feito pra você nas pequenas coisas e comece a agradecer. Porque quando a gente agradece nas pequenas coisas, no muito o Senhor vai nos colocar. Mas comece a olhar pra sua vida agora. O que o Senhor tem feito por você que você nem agradeceu, você nem parou pra olhar, você nem parou pra agradecer. Às vezes a gente tá na correria do dia a dia sem saber o que fazer, aí não tá acontecendo nada e o Senhor tá nas pequenas coisas fazendo e a gente tá tão alvoroçada pensando no alto, no grande, que a gente não vê as pequenas coisas. Cadê as pequenas coisas que o Senhor tem feito pra você? Olha, observa e comece a agradecer. Eu espero que esse vídeo tenha chegado a alguém. Eu espero que esse vídeo tenha falado com alguém, assim como o Senhor ministrou no meu coração hoje. E eu sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E não esquece de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo se o Senhor tem feito coisas por você, se você não percebeu e agora você vai parar para perceber que o Senhor é um Deus de detalhes, das pequenas coisas também Ele faz. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!